1983. Olha, presta atenção. Deixa-me virar para esta câmara. Você que está aí em casa, você tem que estar atento. Olha para mim, hein? Fixa. Olha para mim. Os teus ouvidos, por favor, se tem cotonetes, põe cotonetes, limpa bem toda a cera que está nos ouvidos e para me ouvir perfeitamente, olha bem para mim. Em 1983, houve alteração da bandeira em Moçambique. Mas a bandeira, em termos de essência, não mudou absolutamente nada em relação à bandeira de 1975. E é nessa altura onde se fez a tal chamada trilogia. Deixa-me olhar para esta câmera. A chamada trilogia da quê? Enxada, da arma e do quê? Do livro. Que todos nós, na escola primária, secundária, por aí fora, foi ensinado que estes elementos gráficos que compunham a bandeira nacional eram, de fato, a essência histórica identitária de Moçambique. E havia várias explicações na descrição, na memória descritiva desta bandeira, explicavam o que representava a enxada, o que representava a arma e o que representava. E criou-se uma ideia de que esta trilogia ela representava um dogma. O que é um dogma? O dogma é alguma coisa que é defendido que não pode ser discutido. O dogma é um tabu. O dogma é alguma coisa pela qual não há espaço democrático de debate. Então criou-se um dogma à volta estes três elementos gráficos, esta trilogia. E nos foi convencido a todos nós de que essa que era a identidade inegável do povo moçambicano. Mas se vocês forem analisar muito bem em que contexto histórico foi isso feito. Nós estávamos a atravessar em 1975, 1980, o mundo estava num contexto geopolítico chamado da Guerra Fria. Tinham dois blocos, militares, econômicos e políticos, dois sistemas econômicos, militares e políticos que dividiam o mundo em duas partes. Portanto, havia uma bipolarização do mundo em dois hemisférios. Hemisférios políticos, estou a falar. E então nós fazíamos parte de um dos hemisférios. Este hemisfério que nos levou à desgraça. Então, nesse hemisfério, nós tínhamos elementos específicos que fomos buscar dessa nossa identidade ideológica. E uma delas, qual foi? Foi a arma AK-47, AK-47, ou como nós chamamos aqui, AKM. Quem fez a AK-47? É um engenheiro russo. Por acaso morreu, acho que Kalashnikov. Portanto, foi o inventor daquela arma russo. E aquela arma representava em si próprio o alinhamento ideológico com um dos blocos. Estão a perceber isto? O alinhamento ideológico, esta arma que vocês estão a ver aí, ela representava o alinhamento ideológico com um dos blocos. Porque das armas modernas existem várias. Hoje há mais de 50 armas modernas, digamos, equiparáveis à AK-47. A pergunta é, por que só é a AK-47 hoje, na nossa bandeira? Que hoje em dia até já virou a área dos terroristas. Então, daqui a pouco também Moçambique vai ser associado ao terrorismo da arma. O que eu quero dizer com isto? De forma simples. Esta arma que vem na nossa bandeira, ela resulta de um contexto histórico ultrapassado. Ela resulta de um alinhamento ideológico na altura que o mundo estava bipolarizado. Hoje,
o mundo já não está bipolarizado. A bipolarização acabou em 1990. E esse que é o grande problema que o país teve. É que nós tivemos oportunidade, quando introduzimos a Constituição, digamos assim, multipartidária, quando houve a Constituição de 1990, foi uma oportunidade que Moçambique teve para mudar os seus símbolos nacionais. E nós não mudamos nessa altura. Muitos países aproveitaram a ocasião em que eles mudavam, faziam uma revisão constitucional também para alterar os seus símbolos nacionais. Querem exemplos? Posso dar. O Quênia, o Uganda, tinham também elementos bélicos na sua bandeira. Elementos militarizados na sua bandeira. Com a revisão constitucional, o Quênia e o Uganda retiraram todos os elementos militarizados da sua bandeira. A Alemanha, a Itália, o Japão determinaram por resolução parlamentar, que a bandeira não deveria ter nenhum elemento militarizado. Portanto, estou a falar-vos aqui de países africanos, para não dizer que está a levar exemplos de longe. Estou a falar de países africanos, como Quênia, como Uganda. Estou a falar de países europeus, como a Alemanha, a Itália, e de um país asiático como o Japão, que alteraram e fizeram por resolução, regulamentaram que não queremos símbolos militarizados. Agora, Moçambique é o único país esperto e inteligente que continua até hoje como o único país no mundo com uma arma moderna na sua própria bandeira. Mas veja uma coisa engraçada. A arma é moderna, mas a enxada é ultrapassada. Veja bem aquela enxada. Quer dizer, a gente quando continua com aquela enxada, a ideia que estamos a transmitir é que nós ainda continuamos a acreditar que vamos alimentar 34 milhões de habitantes no nosso país. A produção parece estar a falhar aí com a sua câmara. Quer dizer, continuamos a acreditar que vamos alimentar 34 milhões de habitantes com uma enxada de cabo curto. Quer dizer, o tipo de agricultura que o tetravô do Venâncio Mondlane fazia, continuamos a acreditar hoje que é o modelo, a visão, a agenda da agricultura do futuro. Então, queremos ainda continuar com uma enxada de cabo curto. Quer dizer, nós estamos abertos à modernização. Hoje, alimenta-se as nações com alfaias agrícolas. Alimenta-se as nações hoje com tecnologia moderna. Então, por que razão a gente não pode rever esses símbolos? Claro, a agricultura familiar entende-se, né? A agricultura familiar, o Xavier, na sua machamba lá, na casa da sua avó, onde ele tem o seu canteiro, ele pode pegar aquela enxada e fazer o seu canteiro para vender as suas cebolas e alfaces. Mas agora, quando vem numa bandeira nacional, estamos a falar de uma visão, de uma agenda do Estado. Estamos a falar de uma política agrícola. Estamos a falar de uma visão de médio e longo prazo. Aí a visão tem que ser outra. Não pode ser a visão de cabo curto. Porque se a visão de cabo curto, o que significa que as mentes dos dirigentes também são de cabo curto. É por isso que o país está em desgraça. Por quê? Porque os dirigentes deste país continuam a ter pensamento de alongar. Hoje é computador, hoje é tecnologia. Hoje até existe uma tecnologia que chama-se de irrigação gota a gota, que são máquinas que ficam ao lado das plantas e que vão de hora em hora a deixar cair quantidades de água exatas que a planta precisa. Ora, quer
nos fazer ficar ultrapassados no cabo curto, por causa da mentalidade de cabo curto dos nossos dirigentes. E ainda querem que continuemos com aquela Kalashnikov, que é do terrorismo. Então, era preciso que nós reagíssemos a isto. É preciso que a sociedade hoje, moderna, o Paulino, que nasceu depois de 1900 aquilo, foi 1900, nasceu depois dos anos 2000. Está aí. Está a ver? A agricultura do futuro, a agricultura que vai alimentar nações, é esta. Não é cabo curto. Agora, é para as crianças nascerem a pensar no cabo curto. Agricultura rudimentar, agricultura familiar, de baixa produtividade, métodos artesanais ultrapassados do século passado. Primitivo, da época medieval. É para continuarmos assim. Então, nós estamos a pôr símbolos que depois manipulamos a mente das pessoas para as pessoas pensarem de acordo com o símbolo. Então, caros amigos, esta bandeira, estamos a falar do contexto em que a bandeira moçambicana ela foi adotada. Quem que adotou a nossa bandeira? Em contexto. Em que contexto que foi adotada a nossa bandeira? Isto aqui é muito importante. Primeiro, não houve nenhuma consulta. Não, deixa-me falar para aquela câmara ali, para olharem bem as pessoas. Presta atenção. Primeiro, a bandeira que está em uso hoje, presta atenção. Estou a ver ali um dos nossos colegas. Você está no sofá bem sentadinho, sei que o teu sofá está gostoso, mas não precisa dormir. Abre os olhos, olha para mim e fica atento. O que estou a dizer aqui é muito importante para o país. Primeiro, a bandeira adotada em Moçambique foi adotada sem nenhuma consulta popular. Não foi, ninguém foi consultado. Ponto número 1. Ponto número 2. Essa bandeira que nós temos, ela reflete a visão de um grupo restrito e um grupo elitista, num contexto histórico autoritário do Partido Único, que não havia direito não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de opinião, não estávamos em democracia, porque se quer manter uma bandeira que surgiu num contexto autoritário até hoje. 3. Esta bandeira representa uma simbologia ideológica setária. Bom, palavras simples, deixa eu explicar. O que é isso de simbologia ideológica setária? Significa que no alinhamento ideológico deste grupo elitista com um bloco militar, econômico e financeiro, que na altura representava uma oposição ao Ocidente, que hoje já não existe. 4. Esta nossa bandeira surgiu com um elemento controverso, que é a arma. Que é o único país no mundo que ainda tem uma arma moderna na sua bandeira. A única coisa que não tem que seja moderno é a agricultura. Bom, tem ainda uma arma moderna na sua bandeira. Portanto, um contexto controverso. 5. Esta adoção desta bandeira nunca foi submetida a um escrutínio democrático. Por último, 6.
Este símbolo foi sacralizado de forma artificial. Explicar? Vou explicar o que é isso. Quer dizer, tentou-se dar uma ideia de que aquela trilogia enxada, livro e arma era alguma coisa sagrada, alguma coisa intocável, alguma coisa cristalizada, e que não podemos tocar, é um tabu, é um sacrilégio, é uma blasfémia tocar nisso. Tudo isso foi artificial, não é real. Porque o contexto em que essas coisas apareceram não é democrático, não teve escrutínio público e está totalmente desadequado da história. E nós estamos a dizer, o país teve oportunidade de fazer isso. Em 1990 podíamos ter feito isso. Houve uma revisão pontual da Constituição em 1996. Podia ter sido feito isso. Em 2004, tivemos oportunidade de poder ter sido feito isso. Em 2018, tivemos oportunidade de poder ter sido feito isso. Ainda me lembro que em 2005, vi alguém partilhou comigo um jornal Notícias que falava até de uma proposta que já ia à Assembleia da República. Portanto, houve resistência na mudança da bandeira por este regime. Por quê? Porque o regime quer continuar a nos impor os seus símbolos de autoritarismo, os seus símbolos antidemocráticos, os seus símbolos de opressão, os seus